Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos retomando os trabalhos da reunião do mês de março, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão, dia 16 de março, às 14 horas. Nós temos alguns pedidos de sustentação oral, os itens 17, 18, 21, 22, 23 e 28. Eles terão preferência no julgamento, mas antes disso nós vamos fazer o julgamento dos itens 33 e 34 da pauta, recorrente JF Comércio de Cereais, e em relação a esses processos eu me declarei impedido por haver atuado como autoridade julgadora, então vou passar a presidência do colegiado ao conselheiro Ricardo Marozzi, que é o presidente substituto, e a conselheira Carmen Saraiva me substituirá na composição do colegiado. Depois do término do julgamento desses processos, então eu vou retornar à turma aqui, no espaço. Tá? Então, o presidente, o conselheiro Ricardo está com a palavra aí, com a presidência, e eu vou sair aqui. Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, vocês viram aí que eu já estreiei de pé, não sei se é direito ou esquerdo, né? Já tenho que substituir o presidente na sessão, mas são ossos do ofício. Vamos lá. Bom, então vamos aí para itens 33 e 34 da pauta. A conselheira Fabiana é a relatora, então eu acredito que vai haver necessidade de relatar os dois, ou você acredita que são idênticos, como foi o caso da manhã aí do Cléucio, e o julgamento de um reflete no outro? Não, Ricardo, a história, em suma, é a mesma, né, o relato dos fatos, mas tem algumas peculiaridades, e, na verdade, são casos... O primeiro é bastante simples, porque é a aplicação de súmula. Eu posso resumir aqui. A questão aqui se trata de apuração de responsabilidade solidária, e no primeiro caso, no item 33, a DRJ entendeu que não teria competência para julgar aqueles casos mais antigos, assim, de questão de responsabilidade. Então, vamos por partes, né? São diferentes, então vamos primeiro seguir a pauta. Os dois casos se tratam de responsabilidade. Vai para 34. Isso. Ok, com a palavra, conselheira Fabiana, então. Ok, obrigada, Ricardo. Tratam-se de recursos voluntários interpostos por José Faria Sobrinho e Alan Jackson Mendes Farias contra o acórdão da terceira turma da DRJ de Recife, que julgou improcedente a impugnação apresentada. Na origem tem-se auto de infração para exigência de RPJ, PIS, CSLL e COFINS. Houve imputação de responsabilidade solidária aos recorrentes, conforme termos de sujeição passiva solidária às folhas tais, e os ora recorrentes contra elas se insurgiram por meio de impugnação. O julgador ACO entendeu, em suma, não ter competência para apreciar a matéria relativa à responsabilidade solidária, como se refere do trecho ora transcrito. E aqui a DRJ disse: este órgão de julgamento não é apto a se manifestar quanto à matéria referente à responsabilidade solidária, que afeta o órgão responsável por uma possível execução posterior dos valores discutidos nos autos. Além do mais, nos termos dos artigos 10 a 16 do Decreto 7235, somente o lançamento mediante auto de infração é que comporta impugnação, não tendo essa mesma característica o mero termo de sujeição passiva solidária. Assim, negou o provimento à impugnação. Nos recursos voluntários de idênticas razões, os recorrentes arguem nulidade da decisão ACO por cessamento de defesa, pois a determinação do sujeito passivo da obrigação tributária é elemento que compõe a atividade de lançamento, conforme a própria definição do artigo 142 do CT. Argumentam ainda que a determinação da sujeição passiva tributária também implica na determinação do responsável, conforme o artigo 121 do CT, o que importaria a apreciação dessas matérias pelas instâncias julgadoras no processo administrativo. Citam doutrina e jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes. Afirmam que aceitar a decisão ACO implica ausência de defesa na esfera administrativa, o que violaria o contraditório e ampla defesa. No mérito, defendendo a existência de qualquer responsabilidade, porque se retiraram da sociedade antes da ocorrência da maior parte dos fatos geradores, e que o termo de sujeição passiva solidária menciona apenas indícios, que a existência de procuração em seus nomes não é suficiente a responsabilizá-los, especialmente porque o mandato não lhe conferia poderes de administração.
defendem a inexistência de provas capazes de demonstrar que os recorrentes seriam os verdadeiros administradores, como constou no termo de sujeição passiva. Afirmam que a única prova verdadeiramente consistente existente nos autos, contrato social firmado pelos antigos e pelos atuais sócios, dando conta da saída dos primeiros da sociedade antes da ocorrência de boa parte dos fatos fiscalizados, fala em contrário da presunção adotada pela fiscalização de que o recorrente seria o verdadeiro administrador da sociedade. De acordo com os recorrentes, a fiscalização não logrou demonstrar os requisitos do artigo 135 do CTN para lhes responsabilizar. Recordam que o mero inadimplemento de obrigação não configura infração à lei. Arguem ainda a nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porque competiria às instâncias julgadoras da Receita o julgamento da responsabilidade que lhes foi atribuída. Afirmam que falta coerência e razoabilidade no entendimento de que os auditores fiscais da Receita têm competência para imputar a responsabilidade tributária a terceiros, e ao mesmo tempo entender que esse assunto é de competência da Procuradoria da Fazenda. Mencionam um julgado do CARF em que se anulou o termo de sujeição passiva solidária quando se entendeu que a atribuição de responsabilidade competiria à PFE. Ao final, formulam os seguintes pedidos: de anulação da decisão da DRJ de Recife, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação das razões de impugnação, o afastamento da responsabilização tributária, caso o CARF entenda por julgar o mérito, e na hipótese de se considerar que a matéria compete à PFN, que seja reformada a decisão ACOA anulando seu termo de sujeição passiva solidária. É o relatório. Alguma dúvida aí? Algum esclarecimento, pessoal? Então, por favor, consiga. Obrigada, Ricardo. Eu admito os recursos que são tempestivos e a matéria está dentro da nossa competência e passo a analisar a nulidade parcial da decisão recorrida. Como relatado, a decisão recorrida não analisou as impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários ao argumento de que as instâncias administrativas não deteriam competência para tanto. A questão da competência das DRJ para essa análise foi sedimentada pelo enunciado da súmula CARF número 71, que eu reproduzo aqui. Desse modo, entendo que a falta de análise do mérito das impugnações apresentadas importa em supressão de instância, tem por consequência a violação ao contraditório e ampla defesa. Não é demais lembrar que a ampla defesa, além de direito fundamental, é uma garantia processual. E, havendo preterição no direito de defesa, a nulidade deve ser reconhecida, nos termos do artigo 59, inciso 2 do Decreto 7235. E aqui eu reproduzo algumas decisões do CARF nesse sentido e declaro nula a decisão ACOA, devendo os autos retornar à DRJ para que enfrente os argumentos impugnatórios. Então, conheço do recurso no mérito do parcial provimento para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para apreciação dos argumentos apresentados pelos responsáveis tributários. Ok. Eu mesmo vou fazer uma pergunta já, Fabiana, sua prática. Então, somente os dois responsáveis que você menciona ali apresentaram o recurso e o auto de infração da empresa foi mantido pelo fato de a empresa não ter apresentado o recurso, é isso? Sim, isso. E até eu fiquei na dúvida, nesse caso, e vai ter outros casos, como é que a gente coloca o nome dos recorrentes, porque sai na pauta para nós a empresa, mas a empresa não recorreu, só ele. Pois é, eu ia até propor isso, pelo menos é um problema isso, mas eu colocaria ali no cabeçalho do seu acórdão, quando existe lá o recorrente, eu colocaria responsáveis solidários de JF Comércio, só porque não ficar compatível, né? A dúvida que eu fiquei e queria que a gente visse, porque teve mais de um caso que eu peguei que só tem recurso dos responsáveis. Uhum. Já está arrumando aqui. Eu acho que o problema para a pauta é porque o processo, né, está no nome da empresa. Claro, sim, não se sabe quem recorreu, né? Ok, alguma dúvida mais? Podemos escolher os votos? Vamos lá, então. Começando pela conselheira Andréia. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Conselheiro Gustavo. Com a relatora, presidente.
Conselheiro Sérgio. Correlatora. Conselheiro Flávio. Correlatora, Ricardo. Conselheira Carmen. Acompanha a relatora. Conselheiro Cléucio. Desculpa, acho que era o Cléucio primeiro, né? Falta de hábito. Cléucio, por favor. Acompanha a relatora, presidente. Ok, eu também acompanho. Então, o resultado vai ser acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de nulidade do acordo do primeiro grau, determinando o retorno dos autos à DRJ para que se profira a nova decisão nos termos do relatório e voto da relatora. Ok? Seu áudio desligou, Ricardo. É o hábito que eu desligo, né? Só aqui, colocando aqui. Ok. Podemos, então, passar para o item 34. Por favor, Fabiana. Bom, esse caso aqui eu vou ter que fazer uma alteraçãozinha na emenda depois, porque eu fiz umas alterações ontem à noite. Esse caso, a parte inicial fática é a mesma, né? Só se trata aqui de um período diferente. E nesse caso, teve recurso voluntário, veio para o CARF e o CARF determinou, anulou também a decisão da DRJ, que tinha dito que não poderia analisar a questão da responsabilização. E, então, foi proferida uma nova decisão analisando o mérito dessa responsabilização. Aí, nesse caso, a gente vai adentrar nos detalhes fáticos que levaram a questão da responsabilização. E aqui eu destaco que o recurso é apenas de um dos responsáveis, que é o José Faria Sobrinho. O outro não recorreu, foi devidamente intimado, mas não tem recurso. Então, acho que a parte inicial do relatório a gente pode dar uma pulada, né, porque a questão pelo menos ali da imputação da responsabilidade, enfim, aí eu passo a ler o que foi dito nessa nova decisão da DRJ, pode ser? Acho que quanto à parte inicial não fica dúvida, acho que não tem né? problema, não. Tá bom. Aí qualquer dúvida a gente vai sanando. A nova decisão refere que as matérias objeto da impugnação foram as seguintes. Contrapôs-se nas impugnações em essência que os impugnantes não poderiam ser imputados como responsáveis solidários, uma vez que não teriam dado causa às infrações apuradas na JF Comércio de Cereais. Eles teriam se retirado da empresa antes do período objeto da fiscalização. O senhor Alan Jackson teria repassado suas cotas para o senhor José Virgínio do Nascimento. Já o senhor José Faria Sobrinho teria repassado para as suas para o senhor Reginaldo Felipe da Silva, tudo sacramentado em alterações contratuais. Os negócios da JF não seriam atualmente mais de seu conhecimento. Jamais teriam descumprido a lei e, se o fizeram, teria sido por desconhecimento e não por intenção própria. Em seu voto, o julgador ACO consignou os seguintes fundamentos para manter a imputação da responsabilidade tributária. Não há a acordar com as razões da defesa. Entre as evidências colhidas pela fiscalização, está claro que, mesmo após deixarem de figurar contratualmente como sócios da JF Comércio de Cereais, os impugnantes continuaram a gerir os seus negócios. As pessoas que os substituíram no quadro societário, na verdade, nada têm a ver com a empresa. Conforme o relatório fiscal, os impugnantes foram responsáveis pela constituição da JF Comércio de Cereais em 17 de fevereiro de 2005. Conforme a primeira alteração contratual, datada de 17 de agosto de 2005, o Sr. Alan foi substituído no quadro societário pelo Sr. José Virgínio do Nascimento. Ocorre que, conforme declaração prestada pelo próprio Sr. Alan, ele não conhece o Sr. José Virgínio do Nascimento, apesar de o referido senhor ter o seu mesmo endereço. Também o Sr. José Faria Sobrinho declarou desconhecer o Sr. José Virgínio. Isso, apesar de, contratualmente, haver passado de 17 de agosto de 2005 a 10 de agosto de 2006 como sócio dele na JF Comércio de Cereais Limitada. Conforme a segunda alteração contratual, datada de 10 de agosto de 2006, o Sr. José Faria Sobrinho teria substituído no quadro societário da empresa pelo contribuinte Reginaldo Felipe da Silva.
Ocorre que este último senhor declarou em 2 oportunidades que desconhece o senhor José Farias, bem assim a JF Comércio de Cereais. Consoante o relatório fiscal, o senhor Reginaldo Felipe é uma pessoa humilde e de baixo grau de escolaridade. Em depoimento, relatou haver fornecido seus documentos de identidade e comprovante de residência ao senhor José Roberto Marcelino Pereira, contador, em virtude de promessa de emprego por parte deste. Constatou-se ainda a existência de procuração particular, datada de 11 de dezembro de 2006, em que o senhor Reginaldo Felipe constitui o senhor José Faria Sobrinho como procurador da JF Comércio de Cereais para representá-la perante repartições públicas, serviços notariais e de registro. Constatou-se ainda a existência de procuração particular, datada de 11 de dezembro de 2006, em que o senhor Reginaldo Felipe constitui o senhor José Faria Sobrinho como procurador da JF para representá-lo perante repartições públicas e serviços notariais de registro. Acho que eu repeti isso aqui, gente. Tá comigo. Desculpa. Além de todas essas evidências, ainda se verificou os senhores José Faria Sobrinho e Alan Jackson constituíram em 20 de março de 2007 a pessoa jurídica Cerealista Farias Limitada no mesmo local da JF e com o seu mesmo objeto social. Todos esses fatos, repise-se, levam à conclusão de que os referidos senhores, José Farias e Alan Jackson, utilizaram-se da inclusão de terceiros no quadro societário da JF para se esquivarem na responsabilidade decorrente da ausência de recolhimento de tributos federais. Além de demonstrar, eles foram os verdadeiros administradores da atividade desenvolvida pela empresa, apesar de sua saída formal do quadro societário. Completamente cabível, desse modo, a sua responsabilização nos termos do inciso 1 do artigo 124 do CTN. Assim, ante o exposto, voto por confirmar a imputação de responsabilidade solidária. Aí volto para o meu voto, para o relatório. No recurso voluntário interposto unicamente por José Faria Sobrinho, o recorrente descreve os fatos e pede a improcedência do termo de sujeição passiva solidária pela ausência de fundamento para sua responsabilização. Refere que se retirou da sociedade em agosto de 2006, antes, portanto, da ocorrência da maior parte dos fatos geradores, e que o termo de sujeição passiva solidária menciona apenas indícios. Refere, ademais, discordar que a mera alegação de que os atuais sócios não conhecem os recorrentes é insuficiente para comprovar que os recorrentes conduziam os negócios da empresa. O mesmo se diz em relação à procuração, que nem ao menos conferia poderes de administração. A verdade, segundo o recorrente, é de que não há quaisquer provas de que o recorrente e Alan Jackson seriam os verdadeiros administradores da atividade empresarial desenvolvida pela JF, como quer o termo de sujeição passiva em questão. Defende a inexistência de provas capazes de demonstrar que o recorrente seria verdadeiro administrador, como constou no termo de sujeição passiva. E aqui ele repete aquele mesmo parágrafo que eu tinha lido no caso anterior, que a única prova consistente seria esse contrato social, firmado pelos antigos e pelos atuais sócios, dando conta da saída dos primeiros da sociedade antes da ocorrência de boa parte dos fatos fiscalizados. Fala em contrário da presunção, ele entende que isso contraria a presunção da fiscalização de que o recorrente seria verdadeiro administrador da sociedade. De acordo com o recorrente, a fiscalização não logrou demonstrar os requisitos do artigo 135 do CTN para lhe responsabilizar. Recordam que o mero inadimplemento de obrigação tributária não configura infração à lei, conforme a jurisprudência da STJ, de modo que não existem nos autos fundamentos para sua responsabilização. Afirma que a conduta fraudulenta precisa ser efetivamente provada antes de se buscar o patrimônio dos sócios e administradores. Arguem ainda a nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porque competiria às instâncias julgadoras da Receita no julgamento da responsabilidade que lhes foi atribuída. Aqui acho que eu não preciso ler o que ele disse, que já foi dito. Ao final, requer o acolhimento das razões recursais, o afastamento de sua responsabilização e retirada do quadro de devedores e responsáveis elaborado pela fiscalização. É o relatório. Alguma dúvida? Gustavo? Fala, Gustavo. A imputação da responsabilidade foi com base só no 124.1, Fabiano? Não tem 135, não? Não, isso foi um equívoco, me parece, no recurso. Do próprio recurso, né? Isso, o fundamento é só o 124.1.
Acho que ele usou. Mas o recurso reclama da questão de não ter sido, de que o caso dele não se enquadraria no 135, é isso? Isso. Tá. Bom, Fabiana, eu fiquei com uma dúvida também. É no calendário 2007, né? Aí ele fala que se retirou da sociedade em 2006, é isso? Isso. Mas se refere, os fatos, os lançamentos são do ano calendário 2007, né? Isso mesmo. Tá, obrigada. Bom, então eu conheço o recurso e passo a analisar a questão da solidariedade passiva por interesse comum. E aqui acho que as coisas vão se clarear um pouco mais. O acórdão recorrido manteve a imputação de responsabilidade solidária com base no artigo 124.1 do CTN pelos seguintes argumentos já relatados e ora reproduzidos. E aqui eu reproduzi o que eu já li ali do relatório, então acho que é desnecessário. O que eu acho que é importante, aí eu vou ler a descrição dos fatos e evidências que constaram no termo de sujeição passiva em relação ao José Faria Sobrinho, que é o recorrente. Então, vamos lá. No exercício das funções de auditor fiscal, foram colhidos substanciais elementos que caracterizam o envolvimento do contribuinte, José Faria Sobrinho, ao lado de seu filho, Alan Jackson, como efetivos responsáveis pela condução das operações da pessoa jurídica sob fiscalização, mesmo após deixarem de figurar contratualmente na condição de sócio. As provas colhidas são fortes evidências dos seguintes fatos. E aí aqui ele reproduz parte do que eu já tinha lido aqui e que foi baseado, essa parte final aqui não tinha constado antes, foram tomados termos de declaração dessas pessoas que constaram no contrato social, dessas alterações, todas foram intimadas a prestar esclarecimentos na Receita e foram elaborados termos de declaração, que eu acho que eu menciono aqui, os números das folhas. E aí se constatou, então, o que eu tinha lido antes, que a empresa foi constituída em 17 de fevereiro de 2005. Depois teve uma substituição do senhor, aqui no caso, que é o recorrente José Faria Sobrinho, por uma pessoa que ele afirmou não conhecer. Mas tem alteração contratual aqui em que esse senhor, José Virgínio, foi sócio da empresa de 17 de agosto de 2005 a 10 de agosto de 2006. Depois teve uma segunda alteração em que o recorrente teria sido substituído, no caso societário, pelo contribuinte Reginaldo Felipe, que disse que não o conhece e que também não conhecia a empresa. E o senhor José Farias, que não sabia precisar por meio de quem ou em que oportunidade conheceu o senhor Reginaldo Felipe, que constava no contrato social. Além disso, e é aqui ele reproduz, o senhor Reginaldo Felipe, uma pessoa de condições sociais humildes e baixo grau de escolaridade, relatou haver fornecido seus documentos ao senhor José Roberto, que é contador, em virtude de uma promessa de emprego feita por ele. E que depois teria assinado alguns papéis fornecidos pelo senhor José Roberto, que ele entendeu que seriam relacionados a essa promessa de emprego. O senhor Reginaldo Felipe ainda não reconheceu a autenticidade da assinatura constante na segunda alteração contratual, por meio da qual teria ingressado no quadro societário da empresa, da pessoa jurídica. Foi constatada ainda a existência de procuração particular de 11 de dezembro de 2006, por meio da qual o senhor Reginaldo Felipe teria constituído o recorrente como procurador da pessoa jurídica fiscalizada para representá-la perante repartições públicas e serviços notariais e de registro. Depois, em 2007, o recorrente e o Alan Jackson Farias constituíram uma outra empresa, a Cerealista Farias, no mesmo local da pessoa jurídica fiscalizada e com o mesmo objeto social. Questionados quanto à razão, vocês estão oscilando aqui para mim, eu não sei se estão me vendo direitinho. Questionados quanto à razão pela qual teria deixado de ser sócio da JF e constituído a Cerealista Farias no mesmo local e com o mesmo objeto, o senhor José Farias, que é o recorrente, afirmou que tal fato foi motivado por questões familiares,
que não quis comentar, enquanto o senhor Alan Jackson afirmou que saiu do quadro societário da pessoa jurídica fiscalizada em decorrência de problemas com seu irmão. Todos os fatos descritos conduzem à evidência de que os senhores José Faria Sobrinho e Alan Jackson utilizaram-se da inclusão de terceiros no quadro societário da pessoa jurídica sob ação fiscal, de modo a se esquivarem da responsabilidade decorrente da ausência de recolhimento de tributos federais. O último recolhimento data de 10 de junho de 2005, portanto, 2 meses antes da suposta saída do Alan Jackson do quadro societário, que lhe possibilitou a constituição de nova pessoa jurídica. Além disso, as provas colhidas revelam a participação do senhor José Roberto Marcelino Pereira em tal operação, conforme a declaração prestada pelo senhor Reginaldo Felipe da Silva, bem como a declaração pelo contador José Marcelino Pereira, o qual assumiu que foi o responsável pela alteração contratual referente à retirada do quadro societário do senhor José Faria Sobrinho e a entrada do contribuinte Reginaldo Felipe da Silva, consoante documentação fornecida pelo senhor José Roberto Marcelino Pereira. Esse senhor José Marcelino declarou ainda que, após a referida alteração contratual, permaneceu como contador da citada pessoa jurídica por cerca de 3 meses, sendo que jamais teve contato com os contribuintes José Virgínio e Reginaldo Felipe, e que, durante esse período de 3 meses, as pessoas de contato com a JF foram os senhores José Faria Sobrinho e o seu primo José Roberto Marcelino Pereira. Todos os fatos, portanto, demonstram claramente o interesse comum dos contribuintes, José Faria Sobrinho e Alan Jackson, nas operações da pessoa jurídica em pauta, como aqueles que tinham relação pessoal e direta com a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, e como verdadeiros administradores da atividade empresarial desenvolvida pela JF Comércio e Cereais Limitada, mesmo após a saída do quadro societário desta, de modo que se impõe reconhecer a solidariedade tributária passiva dos mesmos pelos débitos tributários constituídos em relação à fiscalizada na forma do artigo 124, inciso 1 do CTI. Aí eu volto para o meu voto. Como se observa, a fiscalização apurou alterações no quadro social da empresa por meio do ingresso de sócios fictícios, conforme demonstram os termos de declaração às folhas 68 a 79 indicados aqui. A situação demonstrada indica claramente a existência de sócios de fato, que se valiam de outras pessoas para a composição do quadro societário, do qual se retiraram apenas formalmente. Essa situação enseja a responsabilização solidária, a exemplo do seguinte julgado. E aqui eu trago um julgado do CARF, falando de uma situação bastante semelhante. Ademais, as pessoas interpostas, maliciosamente incluídas no contrato social da empresa, são pessoas humildes e sem condições de fazer frente às obrigações tributárias, o que deve resultar na responsabilização solidária dos verdadeiros sócios, a exemplo do seguinte precedente, em que fala que quem tem que responder são as pessoas camufladas, né, pelas alterações. E aqui eu sinto 2 precedentes, em que se fala que, comprovado nos autos que os obrigados efetivamente conduziram os negócios da empresa cobertados pela interposição de terceiros sem capacidade econômica, deve ser mantida a sujeição passiva solidária daqueles com base no artigo 124, inciso 1. Assim, entendo que deve ser mantida a responsabilidade solidária imposta ao recorrente. Então, eu conheço o recurso voluntário no mérito, nego o provimento. Só vou ter que fazer umas alterações aqui de digitação. Fabiana, eu só notei agora aqui no finalzinho, na conclusão, que você nega provimento para afastar a responsabilidade. Seria para manter, né? Sim. Eu ontem confesso que assim, eu não estava no meu melhor momento. Então eu vou ter que revisar algumas coisinhas aqui. Peço desculpa para você. Tem erro de digitação, que é uma coisa que normalmente eu não... Não, mas esse ponto aqui que eu acho que é o mais importante. Sim, não, tem toda a razão. Já alterei. Esse aqui já embarca. Sim. Bom, já alterei. Então, a relatora está mantendo a responsabilidade tributária, né, com base nos fundamentos que apresentou. Alguma dúvida, alguma discussão? Podemos colher os votos. Vamos escolher, né? Então, vamos lá. Ricardo, só colocar aqui que eu estava dando uma olhada aqui no alto e no termo também de responsabilização, né? Termo de sujeição passiva solidária. De fato, é só o 124.
124. Acho que é uma coisa que a gente precisa pontuar. Sim. Não se tangencia aqui com relação ao 135. Não, isso me parece um equívoco do próprio recorrente aqui, que se valeu de um outro fundamento, que fez uma confusão. Tudo bem? Vamos então colher os votos. Conselheira Andréa, por favor. Presidente, me parece, eu acompanho a relatora. Nesse caso específico, ficou bem configurado nos autos pela análise fática que o recorrente era realmente o sócio de fato, apesar de ter se retirado da composição societária formalmente, digamos assim, e que teria ficado configurado também o seu interesse, o seu envolvimento nessa questão, e que houve um ato fraudulento no intuito de não recolher os tributos para o fisco, né? No intuito de sonegação. Então, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Gustavo, por favor. Presidente, devido à Vênia, a relatora e a Andréa, eu vou divergir aqui, tanto no plano teórico quanto no plano fático. No plano teórico, eu tenho meu entendimento que, inclusive, minha tese de dissertação, 124.1 não se presta para esse tipo de responsabilização, ele não trata de responsabilidade, ele trata de solidariedade. Mas no plano fático, o que me preocupa, e aqui eu destaquei um trecho, inclusive, do acórdão da DRJ, notem que a responsabilidade está sendo fixada não por conta de fraude ou simulação em relação à obrigação tributária, mas isso sim como forma de impedir o fisco de ir atrás dos devedores. Não há uma imputação dessa responsabilidade porque eles contribuíram para a falta de recolhimento, mas porque eles estavam tentando proteger-se de uma possível cobrança futura. O item 18 aqui do acordo é muito claro nesse sentido. Todos esses fatos, repises, levam à conclusão que os referidos senhores José e Alan utilizaram da inclusão de terceiros no pacto societário para se esquivarem da responsabilidade e não para ocultar a ocorrência do fato gerador ou para impedir o conhecimento do fisco quanto à obrigação em si. E o parecer normativo de número 4 de 2018 da própria Receita, a despeito de todas as críticas que eu tenho em relação a ele, não concordo com quase que absolutamente nada do que ele trata, mas ele é muito claro, ao afirmar, e aqui eu leio para os senhores, para aqueles que não compartilham do meu entendimento em relação à regra do 124.1, o que diz o parecer? Ele fala: a responsabilidade solidária que se refere ao 124 decorre de interesse comum da pessoa jurídica, da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato gerador, que pode ser tanto lícito como ilícito. A responsabilidade solidária por interesse decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com resultado prejudicial ao fisco dele advindo. São atos ilícitos que ensejam responsabilidade solidária: abuso de personalidade jurídica diz respeito à autonomia patrimonial, e aí a confusão, e trata especificamente do grupo econômico; evasão e simulação, que não é o caso, porque evasão em relação à obrigação; e abuso de personalidade jurídica para sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar supressão ou redução de tributos mediante manipulação artificial. Esses são os casos, na hipótese de ato ilícito, que o próprio parecer normativo da Receita franqueia a aplicação da responsabilização, para quem assim entende, pelo 124. Se houvesse aqui uma imputação de responsabilidade com 135, seriam outros 500, porque essa interposição de pessoas poderia configurar o ato ilícito que alude 135. Mas, para o fim do 124, à luz do interesse, do entendimento que hoje é defendido pela própria Receita, à luz do PN, não cabe essa responsabilidade solidária. Para mim, insisto, não caberia de qualquer forma. O 124 vai trazer aquilo que fala de responsabilidade de interesse jurídico. Essa expressão, para mim, é irrelevante. A qualificação de qualquer fato afeito à interpretação da norma há que sempre ser jurídico. O fato é, o 124 vai se aplicar a contribuintes do imposto. Se tiver mais de um contribuinte, ambos respondem, mesmo que o lançamento ocorra só contra um. Esse é o meu entendimento
teórico. Mas do ponto de vista fático, nesse caso específico, me parece claro não ser a hipótese de imposição da solidariedade, nem mesmo à luz do entendimento contrário ao meu, entendimento técnico. Então, nesse caso, eu peço bem, né, a Andréia e a Fabiana, mais uma vez, para divergir e para dar provimento ao recurso, presidente. Bom, eu só queria, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre o seu posicionamento, eu só queria levantar 2 pontos. Em primeiro lugar, eu ouvi atentamente o que você mencionou acerca do parecer, né, o parecer recente da PFM, eu concordo contigo, não concordo com quase nada do que ele fala, mas nesse ponto específico que você mencionou e transcreveu para a gente, o último item que você mencionou me parece ser o caso aqui, não? Você poderia ler de novo? Não, presidente, com a devida vênia. Ele fala especificamente abuso de personalidade jurídica para sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador, planejamento para abusivo. Tá, eu tinha entendido quando você falou manipulação da personalidade, eu achei que sim. No fato. Mas a outra questão que eu queria levantar é a seguinte: o contribuinte não trouxe nada, não argumentou nada disso. Isso é um problema. Ele nem entendeu que ele tinha sido enquadrado com base no 124.1. Portanto, esse é um ponto a ser levado em consideração pelos colegas aí. Aí seria uma questão de conhecer ou não do recurso. Porque se a gente conhece, aí eu acho que ele está enfrentando mérito. Ele está enfrentando mérito, mas ele não me parece ter enfrentado a acusação adequada. Vamos aos demais colegas aí, por favor. Agora o conselheiro Sérgio, né? É o Cleucio antes de mim, não? Eu estava inscrito para falar, mas não sei se já está colhendo os pontos, presidente. Já estou colhendo. Então, o Gustavo abriu, não é isso? Agora seria a Andréia abriu, Gustavo segundo, agora você, Sérgio. É só inverteu, Sérgio, agora nessa... Inverteu agora, né? Eu me equivoquei, porque a Carmen entrou, você já está acompanhando a gente na reunião, tem uma certa prioridade aqui, pelo menos na minha lógica. Eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Flávio, por favor. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu já proferi inúmeros votos com relação ao 124 e ao seu alcance restritivo no que tange à responsabilidade, né? Enfim, eu tenho um entendimento já consolidado em inúmeros votos, não é o entendimento que na maioria das vezes prevalece, mas aqui, para mim, não há que se falar em responsabilidade com base no 124. Então, eu vou acompanhar a divergência para dar provimento ao recurso. Ok. Conselheiro. Agora é a conselheira Carmen. Por que não? Tá certo, é a Carmen, Cleucio. É só para ir fazer a dar. Desculpa. Carmen. Posso falar, né? Sim, por favor. Sou eu? Sim. Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Cleucio. Obrigado, presidente. Bom, eu acho que esse é um assunto. Eu ainda não peguei um caso como esse. Eu me lembro que o Gustavo sempre levanta essa questão da responsabilidade com base no 135. Eu não peguei ainda nenhum caso, mas eu também entendo que os casos de solidariedade do 124, inciso 1, eles são bem específicos para as situações em que há comunhão de interesse dos contribuintes em relação ao fato gerador da obrigação tributária. Aqui não me parece ser o caso, aqui me parece ser uma questão mesmo atrelada ao tema da responsabilidade tributária, com base no 135. E me parece que toda a fundamentação do auto de infração, a decisão da DRJ também, vai na linha do 124. Então, nesse sentido, presidente, eu vou acompanhar a divergência, porque entendo que, neste caso aqui, o que está em discussão é responsabilidade tributária com base no 135 e não solidariedade no 124. Por isso, acompanho a divergência. Ok. Bom,
Eu entendo a posição dos colegas divergentes, eu também entendo que a solidariedade, com base no artigo, a responsabilidade, eu entendo que a responsabilidade com base no 124.1, ela demanda a construção da confusão patrimonial, que é o elemento essencial para mim, para que se verifique o interesse comum. Entretanto, o contribuinte não se insurgiu contra nada disso, né? Ele até avançou por argumentações contrárias ao 135, que é onde justamente tenho certeza que ali ele se enquadra. Então, por essas razões, eu vou acompanhar a relatora e manter aí a responsabilidade. Então, com base nisso, a gente teria o seguinte resultado: acordo dos membros do colegiado, por maioria, negar provimento ao recurso nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio e Clélcio. Ok? Algum contraponto quanto a esse resultado? Então, é isso aí. Pode encerrar a gravação, presidente? Eu não sei se é necessário encerrar a gravação, não sei se é só chamar o Paulo. Alguém aí está com contato com ele no WhatsApp? Enquanto aqui eu registro essa decisão aqui nos meus apontamentos. Boa tarde para vocês. Desejo a todos um ótimo trabalho. Muito obrigada. Até. Até mais, cara. Até a próxima. A gente vê por aqui. Seja sempre bem-vindo à nossa turma, tá bom? Obrigada. Suspendeu a gravação, André? Não sei se tem que continuar. O link está vindo, né? Depois eu mando meu livro, quando ele ficar pronto. Eu quero estudar melhor esse assunto. Eu acho que tem muitas falhas aí nessa questão do 124.1 mesmo. O parecer normativo é meio caótico, tá? Qual é o número que eu não consegui pegar? Tá gravando, gente. Eu te mandei no... Desculpa. Eu te mandei aqui no WhatsApp, mas é 4 de 2018. Obrigada. Convite. Eu posso um segundinho ali só pegar uma água? Inclusive, Fabiana, tem vários artigos, inclusive um artigo do professor Marciano, tá, presidente? Esse do Marciano, ele critica bastante esse parecer, assim. Ele é bem ácido, inclusive. Ação na metade. Ele é bem ácido. Não, é uma matéria que eu acho que precisa ser estudada, assim, tá? Suspendeu, André? Eu concordo. Eu não tenho gravação, presidente. Não sei se o apoio suspendeu. Fabiana, não esquece de fazer aquela alteração lá também no cabeçalho. Não, já fiz. Quando tiver pronto o livro, Gustavo, avisa a gente, que eu tenho muito interesse em adquirir. Tá para sair. É um tema que realmente... eu acho que demanda mais estudo, né? Eu costumo abordar e eu tenho bastante interesse, vou ler com muito entusiasmo. E tem as duas possibilidades do livro. Já pensou, Paulinho? Vamos combinar que o CTN, nesse aspecto, A gravação foi isso? Eu tinha suspendido. Paulo, eu não sei se o apoio suspendeu. Se Então, Fabiana do apoio... Quer falar? O presidente continua gravando. Tá gravando. Então, eu suspendi logo depois que encerrou a votação. Entendi. Tá. Tem que reiniciar. Então eu reinicio a partir de agora. Fica separada da dela. Ok, só. Deu para votar os dois processos? Sim. Quer saber já quem merece punição? Não, depois eu noto. Então vamos retornar para as sustentações orais, tá? Tá. Ô, Paulo, só para te ajudar aí, não sei se você vai anotar o resultado com o Ricardo, mas acho que tem que colocar a sua... Sim, o impedimento. Da Carmen, né? Isso, exatamente. Então eu vou retomar aqui a gravação, então, já que não foi suspenso pelo... Pronto.
Então, retomando os trabalhos da sessão das 14 horas, dia 16 de março, nós vamos julgar os processos onde há pedido de sustentação oral. Então, vamos começar pelo item 17 da pauta, recorrente Aliança Navegação, relator conselheiro Gustavo. Eu peço ao apoio para convocar o patrono. Ok, presidente, irei convocá-lo. Luiz Flávio Neto. Paulo, desculpa, qual que é o da pauta agora? 17. É o primeiro da tarde, né? Coincidentemente tem sustentação, pedido de sustentação oral. Patrono convocado, presidente. Ok. Obrigado. Boa tarde, doutor Luiz Flávio. Boa tarde, como vai? Bem, nós vamos julgar o item 17 da pauta, recorrente Aliança Navegação. Tá? O conselheiro Gustavo vai fazer a leitura do relatório e depois eu passo a palavra para o senhor. Se puder deixar o microfone fechado enquanto ele faz a leitura, eu agradeço. Conselheiro Gustavo, com a palavra. Cuido feito de 7 pedidos de compensação transmitidos pela recorrente por meio de formulário eletrônico, os quais descreviam como crédito compensável o saldo negativo de IRPJ, pretensamente apurado no ano do calendário de 2004, no importe de R$10.400.000. Aproveitando o quadro demonstrativo elaborado pela própria recorrente, os aludidos perder podem ser assim resumidos, aí eu trago a descrição. As declarações destacadas no quadro acima, estão sublinhadas e em negrito, tá? Foram objeto de pedidos de existência apresentados em 19 de outubro de 2017, os quais foram definidos por meio de despachos florestais e consolidados em processo apensados a este feito. Tais pedidos, portanto, não acompanham mais o litígio. Pois bem, conforme se dessume do despacho decisório de florestais, os pedidos deduzidos pela contribuinte não foram homologados pela DERAT, tendo em conta a não comprovação do saldo negativo declarado nas pedidas de conta. Coloquei um E aqui. Pede particular atenção neste ponto à tabela de florestais, que resume a demonstração do crédito efetivada pela própria contribuinte. Vale destacar a existência de uma observação inserida pela autoridade fiscal, dando conta de que o valor reconhecido estaria limitado aos montantes de saldo negativo declarados nas DECOMP. Daí o lançamento apenas parcial do valor relativo à competência de 30 de 9 de 2004. Aqui, o contribuinte aqui, ele informou o crédito, mas limitou o valor de cada parcela do crédito ao valor do débito confessado. Tá? O problema identificado, todavia, pela unidade de origem está no fato de que, a partir da DIPJ, ficha 12A, o montante total pago a título de estimativa, somado às importâncias concernentes à fonte, declaradas pelo interessado, a que a DERAT se refere como parcela da composição do saldo negativo, alçaria a multa de R$ 33.396.000. Como a contribuinte limitar a demonstração do seu crédito apenas às parcelas estimativas efetivamente pagas e limitadas pelo saldo informado dos objetivos de contas, não se teria reconhecido o direito creditório por falta de liquidez e certeza do direito postulado. Friso que a empresa foi intimada em 29 de 3 de 2007 para retificar as suas declarações e assim corrigir as incongruências acima apontadas entre saldo informado em DECOMP e aquele em DPJ. A mesma notificação, a DERAT apontou ainda a existência de divergência entre os valores estimativos apurados e declarados nas CPFs de março, outubro, novembro e dezembro de 2004 e aquelas lançadas na pedida da IPJ, conforme demonstrativo abaixo. À vista disso,
Estou postulante a promover a retificação do seu DCTF/DPJ para sanear também as divergências concernentes às estimativas acima descritas. Notem que a DERAT não intimou o contribuinte para prestar quaisquer informação que seja, limitando e determinar a retificação de suas declarações. Como não houve qualquer resposta, foram emitidas mais 2 intimações de igual teor, também sem que houvesse manifestação da hora recorrente. Cientificado do despacho decisório mencionado anteriormente, a empresa opôs a sua competente manifestação de conformidade, em que, no primeiro momento, esclareceu ter quitado as estimativas de março a outubro por meio de compensações, não tendo apresentado nenhum documento comprobatório relativo a tais compensações. Quanto às demais competências, afirmou que teria efetuado pagamentos de DARF já considerados pela unidade de origem. Em seguida, apontou que a própria DERAT teria reconhecido um crédito no importe de 33 milhões, aproximadamente, valor este muito superior ao originariamente declarado pela empresa. Trouxe, então, discussão acerca de um pretenso erro no preenchimento das DECOM, que pode ser melhor resumido a partir do seguinte trecho de sua peça. Vou ter que ler. Ocorre que ao preencher o PRD de número tal, para utilização de parte do saldo negativo de RPJ verificado no calendário de 2004, e realizar a primeira compensação, a requerente, atendendo uma orientação que a própria Receita Federal passava verbalmente aos compromissos na época, conseguirão a referido pedido apenas o valor do saldo credor e montante das antecipações de imposto de renda realizadas até o limite do débito a ser quitado, ou seja, 6.800.000. Com consequência do argumento acima, sustentou ter tentado a retificação de suas DECOM sem sucesso. Ao fim, de acordo ao alegado erro de preenchimento das DECOM, discorreu sobre o princípio da verdade material, imputando à autoridade administrativa o Ministério de exaurir a matéria fática concernente às inconsistências apontadas, normalmente à luz dos preceitos do artigo 65 da IN 600, então vigente, e também por dispor dos documentos e declarações transmitidas que comprovariam a correção e existência do saldo negativo. Ao analisar a referida manifestação de conformidade, a DRJ houve por bem julgar improcedente, destacando não ter a contribuinte logrado comprovar as compensações destacadas em sua peça de defesa, relativas às estimativas de março a outubro, nem tampouco comprovar as retenções por ela suportadas a título do fonte. No outro ponto, a Turmacô afirmou que a empresa não teria demonstrado a origem de uma dedução concernente às operações de caráter cultural e artístico. Afastou, por fim, a alegação concernente à violação do princípio da verdade material e os preceitos do artigo 65 da IN 600, justamente pelo fato da contribuinte nada ter dito, a despeito de ter sido intimada por 3 vezes pela DERAT sobre as divergências descritas neste feito. Transcreve-se a seguir a emenda do julgado. O recorrente foi regularmente intimado do acórdão, tendo interposto seu recurso, sustentando agora de forma mais objetiva a existência de saldo negativo, normalmente a partir das compensações realizadas e não consideradas nem pela DERAT, nem tampouco pela DRJ, a última por falta de provas. Nesta senda, argumentou que, transmitidas as compensações para a quitação de suas estimativas, o respectivo débito estaria definitivamente constituído, a respeito de qualquer solução que seja dada àquele processo, em prejuízo do fato de que afirmou a insurgente algumas daquelas compensações já terem sido objeto de homologação tácita. Desta feita, defendeu que as citadas estimativas deveriam ser computadas no saldo negativo tratado deste feito. Aduziu ainda, especialmente para se contrapor aos argumentos da DRJ, que pouco antes da transmissão dos pedidos constantes desse feito, havia suportado o processo fiscalizatório em que a respectiva autoridade fiscal teria concluído pela lisura dos lançamentos contábeis e fiscais da empresa no ano do calendário de 2004. Trouxe de outra sorte, pela primeira vez, a cópia do LALUR de outros documentos comprobatórios, comprovantes de retenção e dispêndios com projetos de educação e cultura. E ainda prestou esclarecimento sobre os motivos das divergências apontadas pela DERAT quanto às estimativas informadas em DCTF e aquelas lançadas na DIPJ. Quanto ao mês de março, teria deixado de informar na DCTF uma compensação realizada para quitar parte do débito, e quanto ao mês de outubro, teria incorrido em erro material corrigido pretensamente por meio de DCTF retificador, nada dizendo sobre as demais divergências. Ao final, reiterou suas considerações atinentes ao princípio da verdade material, pedindo, além do reconhecimento do crédito, mesmo parcialmente, o sobrestamento deste feito até o julgamento em definitivo dos pedidos de compensação das estimativas que não tivessem já sido objeto de homologação. A demanda foi distribuída a esse conselheiro que, na primeira análise realizada, se pronunciou pelo provimento parcial do apelo, proposta esta, no entanto, que restou vencida. Com efeito, na sessão realizada em 18 de outubro de 2018, esse colegiado entendeu que o processo demandava uma melhor instrução, notadamente quanto ao problema das estimativas compensadas e a efetiva retenção do IR, e o oferecimento dos receitos da tributação. Particularmente quanto às estimativas, frise-se, ainda não vigia à época daquele julgamento o entendimento sedimentado pela Receita por meio do parecer normativo número 2. De mais a mais, e como a proposta da conversão de diligência já havia sido aprovada pela maioria da turma, decidiu-se também o melhor investigar a questão afeita à dedução concernente ao programa cultural tratado no DIPJ insurgente. Assim, foram elaborados por nossa estimada colega e então conselheira Maria Lúcia Miceli, indicada como redatora por voto vencedor, os seguintes quesitos. Vocês querem que eu leia? Não. Quer? Não precisa, não. Então,
Florestais foi apresentado relatório de diligência, com a indicação dos elementos coletados e as considerações da autoridade diligenciante, do qual a recorrente foi regularmente intimada. E a Florestais interessada se manifestou para afirmar que as parcelas relativas ao pagamento das estimativas com DARF, as retenções do IR e a dedução das despesas com operações de caráter cultural foram integralmente reconhecidas pela autoridade fiscal. No que toca, entretanto, as estimativas compensadas, haveriam inconsistências no aludido relatório de diligência, destacando, neste particular, o fato da dota fiscalização ter a. Desconsiderado todas as estimativas sobre as quais não havia ainda uma decisão definitiva, b. Ignorado uma estimativa compensada por meio do decômpito de X, c. Inadvertido uma compensação tratada no PA de número tal, ao argumento de que em pesquisa realizada o e-processo não retornou nenhum registro, justificativa que a recorrente afirma seria absolutamente insuficiente para lastrear tal conclusão, buscando outros 5 comprovar que esta compensação teria sido integralmente homologada. B. Desconsideradas as estimativas compensadas por meio das decômpitos de números tais e tais, cujos débitos ali confessados teriam sido objeto de posterior pagamento. E. No que toca a decômpito de número tal, afirmado ter ocorrido uma homologação apenas parcial com o reconhecimento de um crédito no valor de X, quando, em verdade, a importância reta se referiria apenas ao valor principal, não computados os encargos moratórios legais. A homologação, portanto, seria total. F. Por fim, afastada a compensação de número tal, ante o fato de se ter verificado a inexistência de registro desse pedido nos sistemas da Receita, o que sustenta interessado também não seria suficiente para impedir o seu aproveitamento, já que esta compensação seria objeto do PA de número tal, que ainda estaria pendente de análise na esfera administrativa. Pediu assim ou o retorno dos autos à unidade de origem para se manifestar especificamente sobre a compensação constante da decômpito de número tal, ou sucessivamente o provimento do seu recurso. Eu sou relator, presidente. Obrigado. Doutor Luiz Flávio, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu irei projetar uma apresentação de PowerPoint. Só um segundo, por gentileza. Os conselheiros conseguem ver minha tela? Sim. Bom, não posso deixar de iniciar minha apresentação oral, sem agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, e expressar minha alegria de ver que todos os integrantes aqui da turma estão bem e com saúde aqui neste momento complicado que estamos passando. Agradeço imensamente o ilustre conselheiro relator pelo relato preciso. Este caso é um caso que envolve basicamente questões fáticas, então a clareza do relator até dispensaria a minha citação oral, mas como estou aqui, vou passar rapidamente por cada um dos pontos. O objetivo dessa sustentação é deixar claro que todos os itens que compõem o saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2004, todos eles se confirmam, todos eles são legítimos e, portanto, a totalidade do montante pleiteado deve ser reconhecido. Quando nós fazemos aqui a recomposição desse saldo negativo, nós verificamos, inclusive, que o contribuinte teria, na verdade, R$ 178,49 a mais para que fosse pleiteado, mas por um erro de preenchimento acabou pleiteando R$ 178 a menos, mas o que interessa é que a totalidade pleiteada foi realmente, se confirma. Houve realmente aqui um erro formal no preenchimento da ECOMP. Acho que isso é particularmente comum, né? Algumas empresas cometem esse erro de informou o saldo negativo no campo destinado ao preenchimento das parcelas do direito creditório, que acabou gerando alguma confusão. Então, o objetivo aqui dessa sustentação é passar pela diligência que foi feita, uma diligência, parece que foi salutar realmente para o caso, esclarecendo uma série de questões, e uma oportunidade também que o contribuinte colaborou apresentando documentos, esclarecendo outras questões que a fiscalização talvez não tivesse logrado êxito em identificar. Tá? Então, houve essa conversão do julgamento em diligência. Após a diligência, nós apresentamos aí a nossa manifestação, as folhas 1162 dos autos, que o conselheiro Gustavo Fonseca fez referência. Indo item a item, nós temos alguns itens que já foram confirmados pela própria diligência. O primeiro item é o valor de R$300 mil, uma redução referente à Lei Rouanet, que
o título dela, Operações de Caráter Cultural e Artístico, foi evidenciado, então, o pagamento no valor de R$300 mil, respeitados a limitação desses 4%. A comprovação consta dos autos, página 815, 385 e 387. Me parece que essa é uma questão que ficou clara para a diligência realizada. O segundo item, imposto de renda retido na fonte. Então, aqui é aquela situação em que eu não tenho uma DIRF, em que evidenciasse de uma maneira imediata essa retenção na fonte, mas foram apresentados nos autos que já constavam antes mesmo da diligência, né, as folhas 559, 560 e 561, os informes de rendimento e que atestavam essa retenção. Em razão da diligência, o contribuinte ele apresentou a documentação solicitada, aqui os arquivos não pagináveis, as folhas 795 a 814, e a diligência confirmou que as receitas foram submetidas à tributação, e parece que essa também é uma parcela que não pende mais dúvida, no valor de R$1.627.948. Então, essa segunda parcela do saldo negativo, me parece que a diligência foi salutar para afastar dúvidas em relação à sua legitimidade. Nesta terceira parcela, é uma parcela que foi tratada durante o julgamento, que conduziu à resolução para a diligência, e naquela oportunidade ficou consignado que a recorrente apresentou os seguintes comprovantes dos pagamentos, não merecendo maiores investigações. Então, este pagamento das estimativas mensais, um pagamento realizado via DARF, me parece, no valor de R$16.784.568, me parece que também não é uma questão que vem de dúvida. A obviedade dessa parcela foi reconhecida antes mesmo da realização da diligência por essa turma, naturalmente no âmbito da resolução que foi proferida. Bom, e exatamente por conta desse direcionamento que já foi dado na elaboração da resolução, essa não foi uma parcela objeto da diligência, tendo em vista que a sua demonstração já constava demonstrada nos autos. Aqui me parece que é a parcela desse saldo negativo que mais dúvida gerou e que provavelmente conduziu a resolução para a realização da diligência, por conta da ausência de informações a respeito do estado em que se encontravam essas compensações das estimas do pagamento de estimativas realizadas. Porque a informação que constava era uma informação de pendência de informação, não pendência de julgamento. Era realmente uma ausência de informações que os conselheiros possuíam naquele momento a respeito de qual o estado desses processos de compensação. E aí foi feita a diligência para tratar dessa parcela de R$9.222.811, né, sendo que essa parcela de R$5.761.774, essa parcela já havia uma comprovação de que havia sido homologada tais compensações, né, então não havia dúvidas em relação a essa parcela. A parcela que foi objeto da diligência foi essa parcela de R$9.222.811. E aqui nós temos, vou dividir aqui a forma como a diligência conduziu essa análise em três partes. Então nós temos um primeiro processo de final 2004-13, no valor de R$559.999. A compensação ela foi homologada em definitivo, conforme nós conseguimos demonstrar, as folhas 1104 até 1109. A diligência não considerou os pagamentos feitos pela recorrente nos casos de não homologação definitiva. É interessante que, em razão desse insucesso do contribuinte nas recompensações dessas estimativas, o contribuinte prontamente realizou o pagamento. Então, quanto a isso, também não há dúvida, isso foi juntado aos autos. Pagamento, as folhas 1110 a 1114 e depois 1115 a
122. Então, também em relação a essa parcela, me parece não haver dúvida. Uma última decomp não foi analisada pela fiscalização, não houve manifestação. Houve aqui talvez uma omissão em relação a essa decomp de final 03, 09 e 40, no valor de R$ 1.220.293. Então, em relação a essa decomp, ainda permanece essa dúvida, ainda permanece esse status de informação pendente. A fiscalização não conseguiu nos informar se já houve o término deste processo. Ao que nos parece, ele continua em andamento, aguardando decisão, mas talvez aqui a turma até entenda que é necessário que a diligência se manifeste em definitivo em relação a este item, a não ser que entenda haver elementos para reconhecimento deste item e segmento do julgamento. Este último item, que o conselheiro Gustavo também fez referência, aqui também nos parece bastante evidente o equívoco cometido, porque aqui houve um reconhecimento do direito creditório, tá? Mas só que nós trazemos aqui no slide, o valor original era de 153.982. O crédito com o valor atualizado, né, o crédito atualizado seria de 186.088. O valor reconhecido, então, deveria ser de 186.088, mas foi reconhecido o valor do crédito original. Tá? Então, aqui também essa diferença não nos parece haver muita dúvida de que deve ser reconhecido. A diligência também não considerou a decomp de final 090075, da composição do saldo negativo, pois não teria registro de manifestação ou recurso voluntário. Essa foi a informação prestada pela diligência. Nós estamos aqui trazendo a demonstração dos autos, as folhas 1125 até 1130, nós trouxemos, apresentamos isso na nossa manifestação, e essa decomp, ela permanece pendente de análise na esfera administrativa. E aí, como muito bem lembrado o conselheiro Gustavo, neste momento nós temos o parecer normativo COSIT 0218, que nos conduz à conclusão de que, enquanto esta decomp estiver pendente de solução administrativa, o nosso processo que agora nós estamos tratando deve ser, sim, reconhecido o pagamento da estimativa. Então, aqui, apenas explorando este detalhe do parecer normativo, número 2 de 2018, aqui a parcela que estará sujeita a essa conclusão, essa parcela de 4.659.248, a diligência, ela não se referia ao parecer normativo, mas aparentemente acabou lhe negando eficácia. Então, aqui é importante que seja reconhecido esse valor creditório em relação a essa decomp que ainda pende de análise. Aqui apenas um precedente dessa mesma turma, da segunda turma ordinária, da terceira Câmara, aplicando tal entendimento, que é o entendimento consolidado no PN COSIT 02, que é de todo conhecido de vocês. Aqui apenas um resumo. Então, a matéria que foi levada à diligência, no valor de 9.222.111, nós temos aqui um resumo nesse slide, que nos leva à conclusão que a totalidade deve ser reconhecida desse saldo negativo, seja em razão de... todas as parcelas foram confirmadas. Em especial, aquelas parcelas referentes ao pagamento de estimativa. O que nós apresentamos à DARF, me parece que sequer dúvida havia quando houve a conversão do julgamento de diligência, e a parcela em que havia uma dúvida em relação ao estado desses processos, em que a estimativa foi compensada, desses processos de compensação, me parece que também não há dúvida que nos reste, pois ou os processos foram concluídos de maneira desfavorável ao contribuinte, o contribuinte pagou este valor,
ou então esses processos foram concluídos de maneira favorável ao contribuinte, ou então esses processos pendem de julgamento. Há apenas um processo em que não há uma informação prestada pela fiscalização nessa diligência, ela não se manifestou em relação a isso, então, até por transparência, essa é a questão se o colegiado entenderá necessário retornar para uma nova diligência para que, de uma maneira, então, conclusiva, a fiscalização se manifeste em relação a isso. Aqui, então, caminhando para o final, apenas resumindo o que eu tentei deixar claro nessa minha sustentação, todos esses itens que pendiam de esclarecimento foram esclarecidos, os itens A e B, parece que a própria diligência reconhece que não há dúvida mais em relação a isso. Em relação ao item C, então o item sequer foi devolvido à diligência, pois a turma já compreendeu haver demonstração do pagamento dessas estimativas via DARF. Em relação aos itens que restavam dúvidas, então aqui eu trago esse valor aberto, os valores abertos, né? Apenas este item no valor de 1.220.293 é o item em que a diligência não se manifestou, que eu estou aqui deixando bastante transparente a vocês, que talvez possa restar ainda alguma dúvida, mas em relação a todo o restante, nos parece que ainda não há, que não há nenhuma dúvida persistente. Nosso pedido, então, é que seja integralmente reconhecido o saldo negativo deste processo. Presidente, era essas as minhas palavras, eu agradeço imensamente a atenção de todos e fico aqui à disposição para esclarecimento de qualquer questão de fato. Obrigado, doutor Luiz Flávio. Acho que o conselheiro Flávio tem algum questionamento. Eu tenho. Boa tarde, doutor. Está fechado sua câmera, doutor. A minha dúvida aqui, não sei se é o Gustavo ou o próprio patrono pode esclarecer, Paulo, com essa parcela aí que não foi objeto de diligência, ou não foi analisada pela diligência, o que é uma perder conta também? E ela está pendente de julgamento? O que é a discussão? E por que não aplicar o parecer? Você vai abordar isso, Gustavo? Desculpa. Eu estou aplicando o parecer, mas deixa eu dar minha volta. Não, mas tudo bem, mas você consegue analisar ela com base no parecer, porque eu fiquei com dúvida que se é o parecer... beleza. Não, só um ponto, essa dúvida também. Todas as parcelas que estavam em dúvidas e que foram submetidas à diligência são parcelas de estimativas pendentes de compensação ou de decisão de compensação. Todas as parcelas entenda, né? O saldo é composto por IR e fonte, uma decisão e compensações. As compensações, todas elas, sem exceção, são subsumíveis à hipótese do parecer normativo. A minha decisão aqui, vocês vão ver, ela tem um outro prisma. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas enfim. Ok. Quando a gente fez, eu não sei se eu participei desse julgamento da diligência, mas quando a gente fez essa diligência, não existia esse parecer ainda. A gente queria entender o que estava acontecendo com as compensações. Ainda valia na turma o entendimento majoritário, eu acho que você estava, nós fomos vencidos. Era de que tinha que sobrestar. Tá. Beleza. Ok, mais algum esclarecimento? Então, conselheiro Gustavo, proferiu o voto. Esse processo já foi objeto de análise de tempestividade, então estou passando por cima e conhecendo o recurso. Considerações preliminares. Quando a aprovação da resolução de número tal, o relator se posicionou contra diversos pontos da demanda, entre eles, pode existirem divergências entre os... Desculpa, só um errinho aqui. Eu li umas 3 vezes esse acordo, a gente continua achando um erro. Entre os valores informados pela empresa a títulos estimativos que conformaram o saldo negativo e aqueles previamente confessados por meio do DCTF. Outro sim, como a empresa também não se manifestou sobre o problema quando da oposição sua manifestação de conformidade, os esclarecimentos e documentos trazidos agora, já no recurso voluntário, para tentar justificar as previstas inconsistências, não podem ser conhecidos, ante as limitações impostas pelos artigos 16 e 17 do Decreto 7235. As diferenças, diga-se, serviram como lastro argumentativo ao acordo de primeira instância para sustentar a iliquidez e incerteza do direito postulado, entre outros argumentos, por mente, onde é o fato da recorrente não ter atendido as intimações expedidas para que promovesse a regularização dessas inconsistências.
E como disse, então, reprisa agora. Diferentemente do que decidiu contra este ponto a DRJ, semelhante divergência verificada a partir do cotejo entre a DCTF e a IPJ não encerra a iliquidez do crédito, em especial porque esta última declaração é meramente informativa, ao passo que a DCTF, de fato, importa em condição de dívida. Considerar a prevalência das informações prestadas por meio desta última declaração, os colegiados, compartilhar, por óbvio, do entendimento agora exposto, deverá considerar tão só os valores de estimativas informados em DCTF, ignorando assim os dados constantes da DPJ quanto a este ponto. No mais, e particularmente quanto às outras parcelas discutidas, fonte e as despesas por programas de operações estruturais, sustentei de início a inexistência de provas a permitir o seu reconhecimento. As premissas deduzidas do corpo do voto vencido que proferi, todavia, foram superadas pelo colegiado, não para considerá-las equivocadas, mas isso sim, para que tais questões fossem melhores esmiuçadas pela diligência então proposta. Seja como for, a conclusão quanto ao não reconhecimento destes valores, componentes do saldo negativo pretendido pelo interessado, tinha por base apenas a insuficiência documental. Espaço, caso o resultado da nova incursão investigativa intentada pela unidade de origem crave a sua existência, a partir de novos elementos, os certos óbices por mim aventados restarão inadvertidamente superados. Fixadas essas premissas, passa agora o exame de tudo que foi descortinado pela diligência proposta pelo colegiado e cumprida pela unidade de jurisdição da recorrente. As parcelas concernentes ao IR-fonte ao benefício previsto pela Lei 8.313, Lei única. Como destacado ali, a inserção dessas parcelas no ponto do saldo negativo, cuja restituição se pretende, pressupõe a sua demonstração por meio de documentos hábeis e idôneos, os quais, quando o feito chegou à apreciação dos conselheiros, não se encontraram presentes. Com a aprovação da resolução e o cumprimento da diligência ali proposta, o que se viu foi, pelos elementos coletados pela autoridade diligenciante, não só a demonstração da efetiva existência desses valores, mas também do preenchimento dos pressupostos legais necessários à sua exclusão do montante do imposto devido, e assim para a formação da objeção. A sua escrita contábil, a autoridade fiscal expôs que a linha 24, outras receitas financeiras, da ficha 64, da DIPJ, exercício 2005, ano calendário 2004, foi registrado um valor de 15.987. Como este valor era, e muito, superior ao valor total das receitas financeiras que teriam suportado a retenção do IR declarado pela empresa, a douta auditoria afirmou categoricamente que, dessa forma, podemos concluir que o rendimento financeiro, intrinsecamente vinculado ao IR-fonte utilizado na aprovação do saldo negativo, foi oferecido à tributação. Se a própria unidade jurisdicionante, ainda que instada por meio de resolução, sustenta de forma objetiva o efetivo cumprimento dos requisitos legais atinentes ao aproveitamento do fonte para a formação do saldo negativo, no valor de 1.600.000, descabe da parte desse jogador quaisquer tergiversações adicionais. Mesmo se diga quanto ao problema do benefício fiscal previsto pela Lei 8.313. O efeito consciente se extrai do item 21 do relatório de diligência. O agente diligenciante assim se pronunciou. Conforme a resposta à intimação, a recorrente informa que efetuou pagamentos para 3 projetos no ano calendário 2004, conforme recibe contratos anexos. Além disso, apresenta as páginas do site Versali, do Ministério da Cultura, em que consta o nome da empresa como investidora dos supra-referidos projetos. Agora sou eu. Ao refazer o cálculo do saldo negativo pretendido pelo insurgente, a fiscalização inseriu na tabela constante da página 16 do relatório em exame um montante de 300.000, considerando assim válida a dedução em questão. Mas valores, portanto, devem compor o saldo negativo em intestino. Continua, presidente, jogar por aqui. Pode continuar, eu acho que dá para jogar de uma vez. Das estimativas compensadas e aplicação ao caso dos ditames do parecer normativo número 2. Como destacado, a Iures de novo, não, como destacado acima, a época em que se deu o primeiro julgamento desse processo não vigia ainda o parecer mencionado no subtítulo acima. É por isso que eu não tinha colocado acima. E por isso, e somente por isso, a douta redatora, designada para fazer o voto vencedor, ocupou-se da elaboração de quesito que buscasse evidenciar a situação atual dos pedidos de compensação que tinham por objeto as estimativas de março e outubro de 2004. Com a edição do predito PN, esta nova incursão investigativa, ao menos quanto ao problema das estimativas compensadas, perdeu em parte a sua função. Porque nos termos deste ato normativo, os valores confessados em decontos regularmente transmitidas constituem os respectivos débitos e viabilizam sua cobrança na esfera judicial, independentemente do lançamento, e pode ser assim o seu reconhecimento para fins de formação do saldo negativo, sob pena de exigência em duplicidade. Aí eu trago o PN de 2018.
Se vê, todavia, que o voto então proferido por esse julgador não contemplava outra realidade jurídica que não aquela externada no dito PN. Os motivos que levaram esse conselheiro a não acolher integralmente os valores informados em decon foram outros, que, diga-se, não foram em absoluto, examinados pela unidade de origem quando a elaboração do relatório de diligência por vezes já referido. Foi feito para comprovar a correção do saldo apurado, exclusivamente em relação às antecipações distintas por compensação, sob condição resolutória. É necessário primeiro identificar se as compensações foram informadas em DCTF. E pelo que se extrai do recurso voluntário, a contribuinte se utilizou de pedidos de compensação para quitar, total ou parcialmente, apenas as estimativas de março a outubro, essa tabela constante do apelo de fluxo 18. Tais compensações, pois, devem ter sido declaradas nas DCTFs relativas aos 4 trimestres. A seguinte, a partir de florestais, foram juntadas ao feito as DCTF transmitidas pela interessada, das quais se extraem as seguintes informações. Tá aí. Já a partir de florestais, a recorrente traz efetivamente as decompos relativas às compensações informadas nas DCTFs acima. Quanto à competência de março. Gente, o que eu vou fazer aqui? A leitura vai ficar maçante e só tem discussão fácil. O que eu estou cravando aqui eu estou pegando o DCTF, débito informado em decomp, débito informado em DCTF, a compensação informada em decomp e a quitação desse débito por compensação, e estou cruzando para ver se cada uma daquelas decomps foi objeto, de fato, pela informação em DCTF e, portanto, se foram utilizados para quitar aquelas estimativas. E eu confirmo essa realidade na maioria das decomps, inclusive em relação àquelas quais a fiscalização teria deixado de se pronunciar, ou teria dito que não foi apresentado, enfim, eu confirmo todas elas, à exceção e apenas da parcela relativa ao mês de setembro. E aí vocês podem pular para a folha 12. Primeiro parágrafo da folha 12. A estimativa de setembro foi objeto de compensações realizadas pelo recorrente por meio de formulário físico, previsto na então vigente em 210, apresentados às florestais, contemplando, cada qual, um débito registrado sob o Código de Receita 2362, no valor, respectivamente, de R$ 1.068.000 e R$ 2.896. A par da inespecificidade do Código da Receita informado, já que o Código relativo ao IRPJ estimativo mensal teria um dígito 01 à sua frente, o período de apuração descrito no dito formulário é mensal, sendo, pois, razoável assumir se tratar de fato de débito estimativo relativo ao mês de setembro de 2004. O problema é que o valor somado dos dois pedidos chega ao importe de 3.964.000 e, portanto, isso é do débito, diferente daquele declarado pelo contribuinte em sua DCTF, ou seja, 3.836. Ele informa um débito de 3.964 nos pedidos de compensação, mas o débito informado da DCTF é de 3.856. Um tipo semelhante de divergência me é desconhecido, e a recorrente destaca-se não traz quaisquer dados ou documentos adicionais que possam justificá-lo. Há, neste passo, concreta incerteza sobre se tais compensações de fato se destinaram à quitação da estimativa de setembro de 2004. Se notar que essas declarações não foram nem mesmo objeto de quesitos elaborados pela doutora conselheira Maria Lúcia Miceli, nessa esteira também não foram examinados pela unidade de origem. Está feita, e a minha de uma certeza quanto à existência desta parcela do crédito, não há como considerá-la na formação do saldo negativo. Aí eu trago aqui as outras, e aí eu vou aqui, à luz de todo o exame realizado acima, e com as ressalvas relativas ao mês de setembro, é de se considerar comprovadas as quitações das demais estimativas. Espaço, valor total demonstrado seria de 12.182.516, resultado da diminuição do valor total das compensações declaradas em DCTF, 15.036, da parcela considerada não comprovada, estimativa relativa a setembro. Agora, já se sabe, e que foi admitido pela unidade de origem, que as estimativas relativas aos meses de setembro a dezembro foram quitadas total ou parcialmente por meio de DARF, e que tais pagamentos alçaram a monta de 16.499.000, a par da empresa ter informado equivocadamente nas decontas valores menores, limitados pelos montantes dos próprios débitos lá informados. Assim, somando esses pagamentos aos valores estimativos objetos de compensação efetivamente demonstrados, considere comprovado o valor total de estimativas a compor saldo negativo de 2004 no importe de 28.682.000. Repiso aqui que, como não admitiu os argumentos e documentos apresentados pela recorrente concernentes às divergências apuradas contra as estimativas de março, outubro, novembro e dezembro, considerei apenas os montantes declarados em DCTF. A recorrente, em sua manifestação ao relatório de diligência, faz alguns apontamentos e críticas quanto a algumas decontas que teriam sido inadmitidas ou, em alguns casos, sumariamente ignorados pela autoridade fiscal. Como se vê do exame acima,
Todos os pedidos de compensação informados pelo contribuinte estão agora sendo examinados e foram confirmados por esse julgador. Exceção feita quanto às decomps utilizadas para a quitação do DCT. Conclusão parcial. À vista de todas as considerações anteriores, é de reconhecer para a formação do eventual saldo negativo, menos o valor total das estimativas pagas compensadas foram retratados no tópico 3.2.1 deste voto. Em particular, considerando-se que o valor total reconhecido das pedidos estimativos ao só monta de 28 milhões, e outro sim, a comprovação das demais parcelas declaradas pela recorrente em sua TPJ, fonte e as despesas com operações culturais e artísticas, é necessário se faz recompor o pedido de saldo. Está aí. Eu produzo para tanto a ficha 12 da DPJ 2004, modificando-se de acordo com as conclusões dadas ao longo deste voto. Eu estou aqui reconhecendo um imposto de renda a pagar de menos 7.336.249,5. Vale destacar que os cálculos realizados pela autoridade diligenciante no relatório de florestais estão completamente equivocados. Foi feito, como se vê daquele documento, a fiscalização reconheceu quantas estimativas compensadas, apenas o valor de 1.800.000. Ao refazer a apuração do imposto de renda da empresa, ela teria apontado com um saldo negativo de 9.121.000, o que obviamente é impossível. A se considerar os montantes efetivamente reconhecidos naquela relatório de diligência, o que se teria, em verdade, seria um saldo a pagar de imposto da ordem de 9.121.000. Isso sem prejuízo do erro quanto ao valor total dos pagamentos realizados pela contribuinte, que, como já dito, alçaram a monta de 16.400.000, e não 10.400.000, como apontado no documento em questão. Mesmo assim, considerado, ainda resultaria em saldo a pagar no imposto. Aqui, neste caso, a autoridade fiscal continuou a considerar apenas as parcelas do crédito informadas, com erro, já se sabe, nas preditas decomps. Erro este foi superado pela própria DRJ. Desconsiderando, pois, os pagamentos efetivamente identificados pela própria DERAT e noticiados no relatório dirigido por este conselheiro. De toda sorte, o fato é que a recorrente tem, sim, um valor a ser reconhecido a seu favor. Todavia, o montante apurado conforme planilha acima elaborada e tal qual justificado ao longo deste voto. Conclusão. Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário a fim de reconhecer, em parte, o direito creditório da recorrente no valor de 7.336.249,50 e assim poder terminar a homologação das compensações pleiteadas, que não têm sido objeto de desistência, até o limite do crédito reconhecido. Um voto, presidente. O relator está propondo dar provimento parcial ao recurso. Alguém quer discutir alguma? Vou falar, Flávio. Gustavo, desculpa, esse ponto aqui que você trouxe, está aqui amarelo, dos meses de... o que foi apresentado em formulário em papel. Tem dois apontamentos para a gente debater. Primeiro, você fala que o Código de Receita 2362, ele tem até você passar por cima disso, você passa por cima disso em seguida, mas esse código é o código de estimativa. Tem dúvida. É porque estimativa mensal tem um 0 na frente, mas eu ignoro isso. Não, consulta no site da Receita 2362, esse código de estimativa, não tem 01 não, o código são 4 códigos. Enfim, isso aí não é um problema, mas eu acho que tem um erro aqui que esse é um código que está recolhido. Agora, eu estou achando essa situação que você coloca aqui, que essa divergência, que inclusive foi apontada aqui pelo patrono, de 100 e poucos reais, isso não traz nesse espaço há uma concreta incerteza? Qual que é a fundamentação? Só porque tem um erro? Só porque tem uma divergência nesses valores? Inclusive, foi falado aqui que só para concluir, foi um erro são R$178. Por conta de R$178, você não vai reconhecer? Então, assim, o que eu estou pensando aqui é, se existe uma dúvida, que baixemos em diligência novamente, mas negar esse crédito, tão somente porque tem essa divergência, então vou entender o que é essa divergência. Se é um erro de digitação mesmo, se não é um erro de digitação, mas o que eu não estou achando, não estou postando é negar por conta, já que não está igual para mim, eu não reconheço. Lembrando que é um direito creditório, né? Enfim, o problema todo, Flavinho, eu te confesso que eu não olhei aqui, porque essa parte do voto já estava pronta há mais tempo. O problema é, a DCTF não informa o número da DECOMP, tá? Eu não tenho o número da DECOMP. Então, pela DCTF, eu não consigo saber se aquelas duas DECOMPs que ele está falando que se referem àquele débito, elas de fato quitaram aquele débito. Você tem um problema do Código de Receita que eu vou confirmar. E, por fim, ela informa um débito
de 3.856, contra um débito informado na DECOMP de 3.964. Não é erro de digitação. Se fosse 3.856 contra 3.956, ok, não é erro de digitação. Como que eu vou ter a certeza de que essa DECOMP se refere de fato àquele débito? Eu não tenho, esse era o problema. O débito é diferente. Se ele tivesse informado o crédito maior que o débito, ok, não teria dúvida nenhuma. Mas o débito informado é diferente. Mas assim, a minha questão, eu te falo primeiro, estou te falando com certeza, não estou nem questionando. O código está certo, não tem dúvida. Agora, o que eu consultei aqui agora. Agora, negar esse direito, esse valor, por conta dessa divergência, porque há uma certa incerteza que eu não estou achando o máximo que, então, vamos voltar para outra diligência, para a fiscalização identificar o que era de fato o débito e o que foi pago via DECOMP, porque isso aqui aplicaria o parecer. É uma DECOMP, mesmo que seja em papel. Então, assim, assim, isso para mim não é motivo. Incerteza para mim não é motivo para negar um débito, um crédito de 1 milhão e tantos reais. Porque for R$100, até tudo bem, passar, quer dizer, mais de R$1 milhão, enfim, eu estou incomodado com esse ponto. Não sei o que os demais acham, mas... Ricardo, o André tinha levantado a mão, desistiu, André, de falar? Não, eu vou perguntar, mas é que esse voto do Gustavo me deixou um pouco confuso aqui. Ô, Gustavo, você não está considerando, é só esse valor declarado em papel? É isso? É isso que você colocou? Eu entendo. Eu não estou desconsiderando porque está declarado em papel, não estou desconsiderando por causa do código. Não estou desconsiderando, eu superei isso. O problema é, o débito informado na DECOMP é um e o débito informado na DCTF é outro. Esse é o motivo. Não, meu ponto é o seguinte, o valor que você não considerou é esse declarado em papel? Sim, e também... em DECOMP você considerou, né? Oi? Todos que estão declarados em PER-DECOMPs você considerou. O que você não considerou foi esse de setembro, que foi declarado em papel, é isso? Só esse de setembro. Agora, a minha dúvida, a data da transmissão desse formulário, você lembra qual que é? Já era considerado confissão de dívida? André, eu não sei, mas isso não é objeto de questionamento no processo. Para mim é relevante, porque eu entendo que o parecer Rosite, assim, até o meu posicionamento era diferente antes do parecer, eu confesso. Mas depois do parecer, o que eu entendo do parecer? Se foi declarado em PER-DECOMP, no caso, né, vamos falar primeiro em PER-DECOMP, que é uma confissão de dívida, não interessa, entendeu? Ele pode ser utilizado para poder compor o saldo negativo, aquela estimativa, porque é um débito, né? O débito foi compensado por PER-DECOMP e em algum momento ele vai ser cobrado, que seja na Receita, que seja o próprio contribuinte que pagou espontaneamente, que seja na Procuradoria da Fazenda. Então, essa questão, para mim, deixou de existir. O calendário é 2004, então não tem jeito. Já estava em vigor a redação atual do artigo 74. Então, para mim, tem que ser considerado, porque é passível de cobrança. Mas não é isso. Independente se foi declarado DCTF ou não. Porque esses pedidos de compensação que foram declarados em papel, eles foram convertidos em declaração de compensação. Sim, e eles são considerados confissão, né? Mas não é isso, eu estou aplicando o parecer. O problema é esse, o problema é que esse valor está compensado em DECOMP, eu não sei se ele se refere à estimativa de setembro, não sei. Porque mas, de qualquer maneira, se ele está lá no formulário e fala que é a estimativa mensal de setembro, e ele é exigível, o parecer se aplica. Enfim, deixa os outros comentarem agora. Por que você não sabe que é estimativa, Gustavo? Eu não sei se é essa estimativa, porque o débito está diferente. O débito está diferente. Se ele não extinguiu o débito com esse PER-DECOMP. Mas a verdade material não prevalece nesse caso? Que verdade material? Eu não sei qual é o débito. Não tem uma declaração, um pedido em formulário que foi convertido em declaração de compensação, que é exigível, onde se declara que o contribuinte tem um débito de estimativa mensal referente a setembro desse ano calendário. Ok, mas os valores não coincidem. Como que eu vou saber se refere
se essa pedido de declaração se refere àquele que foi compensado. Mas esse valor é exigível de qualquer maneira, né? Mas a que título? Não em relação ao declarado. Vamos ouvir o Ricardo, gente, está esperando aí pacientemente. Não, as questões que foram levantadas aí, tanto pelo Flávio quanto pela Andréia, são pertinentes e vai mais ou menos na mesma linha do que eu vou tentar levantar aqui. Gustavo, você está falando, o Flávio falou em R$178, mas é R$178 mil, né? A divergência entre os dois valores. Isso. 178 mil. O valor declarado no ICTF de 3.964, não é isso? Ou é o contrário? Esse foi declarado no papel, na Indecomp. No papel dá 3.900 e alguma coisa, e na ICTF 3.700 e alguma coisa. 3.856, né? É isso? Pelo menos foi o que eu entendi dessa leitura aqui. Qual é o valor que está sendo considerado na composição de saldo negativo? É o 3, o valor maior, 3.964? Não, ele não está considerando nada. Não, ele está perguntando do contribuinte, Paulinho. O que o contribuinte considerou? Não faço ideia. Ele está considerando que está no DIPJ dele. A estimativa de setembro, certo? Essa estimativa de setembro, que ele considera um desses dois valores, ou estou equivocado, porque eu não vi essa apreciação aí no seu voto, pelo menos não. Talvez o Luiz Flávio possa nos esclarecer. Olha, presidente, tem a palavra? Sim, pode falar, pode esclarecer. Obrigado. Nós estamos tratando de setembro aqui, não é isso? Sim, em setembro nós tivemos uma compensação que utilizou COFINS para fazer a quitação dessas estimativas de setembro. Eu tenho aqui estou resgatando as informações enquanto vocês estão discutindo, mas eu tenho aqui uma compensação que utilizou um saldo, eu tinha um crédito naquele momento de 3.742.204, e eu compensei para fazer a quitação dessa estimativa de setembro 2.896.046, sobrando aí um direito creditório de 846.158. Isso o senhor está falando em relação ao crédito da COFINS, não é isso? Sim, a quitação que eu fiz em relação à estimativa de setembro, correto? Mas a dúvida do conselheiro Ricardo é, na composição do saldo negativo que está em análise nesse processo, qual o montante que foi compensado? Qual foi o montante, qual foi o débito de estimativa que foi considerado nesse período para compor esse saldo negativo? Ou seja, do total dos valores considerados como compensado por estimativa, ou seja, dessa composição que é referente à estimativa, aquela parte de setembro é quanto? Porque é isso que está em jogo, que me parece que é o único ponto que o Gustavo questionou. Correndo o risco aqui de cometer alguma incorreção com a pressa, seriam esses 2.896, não é correto? Então já é um valor até diferente desses 3.964. É que 2.896 é apenas uma das compensações que o Gustavo menciona. Sim, correto. Tem essa e tem uma de 1.068, que está no formulário, na Decomp em papel, as folhas 518, que eu acho que é com PIS, se não me engano, crédito de PIS. Se me permite, presidente, eu acho que é um erro meu aqui de qualquer forma, porque eu desconsiderei os 3.964, tá, que é da DCTF, mas parece-me que parte desse débito foi quitado por DARF. Pelo menos você menciona depois, mas você já considerou como pagamento. Eu considerei o valor total, é verdade. O Cleuso tinha pedido a palavra, não sei se... É só porque dentro desse ponto que o Ricardo questionou, não era... A gente não chegaria nesse valor, posso estar enganado aqui, mas a gente não chegaria nesse valor considerando o saldo negativo menos esse mês de setembro, a gente não chegaria, seria os 3.964 ou 3.856, Gustavo? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele não está pedindo 9. É só fazer essa conta, sim, eu acredito que sim. Porque, talvez dê uma divergência, tá?
Deu uma divergência por quê? Porque na DCTF e na DPJ tem divergência de valores. Ele não explicou isso em primeira instância, não explicou isso em segunda instância e trouxe documentos agora apenas na terceira instância, no recurso. Isso eu estou desconsiderando. Isso não foi objeto de explicação até então. Então, o que eu estou considerando são os valores confessados em DCTF. Então, pode dar uma pequena diferença aí, mas talvez seja suficiente para a gente saber qual é o valor que ele aproveitou efetivamente. Se os 3.964 ou os 3.856. Não, porque para mim, a menos que ele esteja aproveitando algo superior a esses 3.964 ou 3.856, é aquilo que a André falou. Está declarado, é confissão de dívida. Então, eu não sei como a gente vai desconsiderar esse valor, como me parece que foi o que você fez no seu voto, né? Você identificou uma divergência e falou, opa, então, estou na dúvida, não aceito esse aproveitamento. Então, esse ponto me parece contraditório até com o próprio parecer, com a lógica do parecer. Sim. Sérgio tinha pedido. O Cleus tinha levantado a mão, mas passou a dúvida, Cleus? Passou, era a pergunta que o Ricardo fez, se isso compôs o saldo negativo. Então, acho que já está no debate. Tranquilo. Sérgio também tinha levantado, tinha parado. Eu entendo o seguinte, que se coincide ou não coincide com a DCTF, não seria relevante, porque se o débito da DECOMP, que foi compensado pela DECOMP, tem o código 2362, que é de estimativa, né? Se o valor é menor ou maior do que confessado no DCTF, quer dizer, se o valor é maior, seria um pagamento indevido ao maior que foi aproveitado no saldo negativo e vai para o saldo negativo. Se o valor é menor do que o da DCTF, o que não teria sido pago do débito confessado do DCTF seria objeto de lançamento de multa isolado. Então, é simplesmente pegar os valores de crédito que foram utilizados para quitar débitos confessados de estimativa nas DECOMPs e considerar no saldo negativo, simplesmente isso. Acho que a DCTF aí não teria função. A não ser que eu esteja enganado. Aqui o Gustavo usou como base de toda a análise dele a consideração dos valores que estavam em DCTF. Pois mas os valores em DECOMP são confessados. E crédito foi utilizado para quitar esses débitos confessados. Então são esses valores que tem que entrar no saldo negativo, né? Independente de ter confessado em DCTF. E eu concordo com o Sérgio, se ele cometeu um equívoco na confissão da DCTF, mas confessou lá na DECOMP, ele vai ser cobrado uma multa por conta disso, mas ele continua quitando aquele débito via DECOMP, porque ele confessou, como é que ele vai mudar? Se o valor foi maior do que o confessado, pagamento de dívida maior que vai entrar no saldo negativo do mesmo jeito, e se for menor, a consequência é um lançamento de multa isolado. Fala, Gustavo. Para a gente encerrar, vamos ver se a gente consegue falar. Como diria o Alberto, não é papel de ninguém convencer ninguém. Só deixar claro, gente, não estou refutando o parecer, não é isso. O problema é, o saldo negativo é formado por aquilo que eu confesso em DCTF e depois reproduz em DIPJ. Fato de haver um débito que não coincide com aquilo que foi confessado em DCTF me demonstra que aquela PERDECOMP não se refere àquele débito confessado em DCTF. É isso, esse é o motivo para eu alegar a incerteza. Eu não preciso ter certeza da liquidez certeza, eu preciso provar a certeza. A incerteza é suficiente para afastar o direito creditório. De toda sorte, gente, pelo visto eu vou ficar vencido, tem que considerar o valor confessado em DCTF, não do DDCOMP. A DCTF é 3.800, não 3.900. Porque senão vocês vão estar... É claro, Flávio, que compõe meu saldo negativo não é o que eu confesso na DECOMP, não, é o que eu confesso na DCTF. Senão eu vou chegar na DECOMP para a formação do meu saldo negativo, minha estimativa mensal de R$100, eu confesso 4 milhões, eu ponho os 4 milhões lá no meu saldo negativo. É isso. Mas desde que você tenha pago os 4 milhões, pago, compensado, né? Mas vai se formar saldo negativo, aí eu tenho um indébito, não tem saldo negativo. Mas o indébito vai compor o saldo negativo. Se ele não for utilizado como pagamento de dívida maior... Só se ele levar para o ajuste. Se ele não levar, não compõe. E não é o caso. Tá? Então, assim, cuidado com isso, porque, de qualquer forma, eu continuo achando, como não há menção a qual PERDECOMP que foi utilizada para compensar o débito,
eu entendo que aquele documento não comprova que aquela estimativa foi quitada por compensação. É o meu entendimento. Gustavo, mas em um outro caso já supera os 9 milhões e 100, né? Porque depois ele fez um pagamento grande. Essa diferença que está entre os 9 milhões e 100 e o que você está reconhecendo é 1 milhão e alguma coisa só. É por causa do pagamento das estimativas que eu reconheci integral. Esse é o motivo da divergência. Bom, enfim, gente, de qualquer forma, como eu disse, não estou aqui para convencer ninguém, só deixar claro, não estou afastando o PN, não é isso. A questão é, aquele débito informado na DECOMP é o débito informado na DCTF? Eu não consigo saber. Os valores não coincidem. E não há justificativas para se falar que aquele débito está ou não, foi preenchido, digitado errado ou não, porque não há nem identidade entre os dígitos. A questão do código eu superei, passei por cima, isso não é o problema. O problema é a distinção, a divergência desses valores. É só isso. Tá? E aí, quem decidir por reconhecer esse débito tem que lembrar isso. Se esse débito, uns 3.900, foi levado para o ajuste, ok. Mas se não foi, é o valor compensado do DCTF. Ok, vamos ver a votação, vamos ver o que a gente resolve aí. Conselheiro Ricardo. Presidente, eu consigo entender a lógica do Gustavo, não, porque ele diz que tem que considerar o que está em DCTF, né? E não o que está no PDCOMP. Mas eu estou naquela linha. Se ele compensou, ele pagou. Se ele pagou, tudo indica que esse é o valor que também está sendo... O Luiz Flávio não me respondeu exatamente a pergunta que eu queria saber. O valor que foi aproveitado a título de estimativa, né, de setembro, na composição do saldo negativo, é exatamente o maior dos valores, né? Se é isso, eu não tenho problema nenhum em reconhecer essa parcela. Agora, eu estou só com essa dúvida. O Gustavo já deu ali uma balançada de dedo dizendo que não. Alguém que conseguiu fazer essa... Não, o débito, desculpa, eu entendi outra pergunta. Não, eu não sei o que foi utilizado, não me lembro o que foi utilizado na DECOMP, tá? Não sei. A que foi compensada da DCTF é o menor. O presidente está falando que existe, além disso, valores pagos que superam, né, essa quantia. Então, eu estou bastante confortável. A divergência entre o montante que foi pleiteado e o montante que o Gustavo está propondo é 3 milhões e 86, tá? Então, é um valor bem aquém, mesmo se for considerado os 3 milhões e o valor mais baixo do que ele aponta lá, 3 milhões e 800. Tá? Uhum. Por quê? Porque houve uma parte que foi recolhida. Sim. Que já está sendo reconhecida por ele. Então, estou bastante confortável em dar provimento total do recurso. Então, o conselheiro Ricardo abre a divergência, dando provimento integral. Conselheira Andréa. Presidente, eu acompanho a divergência do Ricardo. Eu também, como eu falei, me manifestei anteriormente, eu entendo que a declaração na DCTF, nesse caso específico, ela não tem essa relevância toda, tendo em vista que foi declarado em pedido de compensação, que foi transformado em declaração de compensação e que é confissão de dívida. Aí, nesse caso, também, eu entendo, eu voto pelo provimento total. Ok. Conselheiro Flávio. Presidente, eu acompanho a divergência aberta pelo Ricardo, eu já coloquei minhas motivações aqui, minha motivação, então eu vou divergir, pedindo vênia ao Gustavo, relator, mas eu vou acompanhar a divergência. Ok. Conselheiro Cleucio. Também vou acompanhar a divergência, presidente. Conselheiro Sérgio. Eu acompanho a divergência, acho que só eu entendi o que o Gustavo falou em relação a levar para o resultado, mas acho que se não tem nenhuma indicação de que foi utilizado o crédito de alguma outra forma, acho que, como o Ricardo falou, dá para confortavelmente dar provimento total. Ok. Conselheira Fabiana.
Eu também acompanho a divergência. Eu também acho que nesse caso que a gente tem que considerar é a DECOMP, a DCTF é uma declaração na DECOMP que, eventualmente, se ele tiver compensado de uma forma equivocada, vai ter multa e, enfim, isso vai ser cobrado de uma outra forma, especialmente em função do que o parecer já determinou nesse sentido, né? Então, acompanho a divergência. Também vou pedir vênia ao Gustavo para acompanhar a divergência. Eu acho que até pelo fato da diferença, né, ser menor aí, que já houve um pagamento, já deixa bem confortável, como destacou o Ricardo. Então, os membros colegiados, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, a fim de reconhecer o direito creditório invocado pela recorrente, no valor de 10.400.000, e homologar as compensações realizadas, que não tenham sido objeto de desistência, né, ele fez essa ressalva, até o limite do crédito reconhecido. Vencido o conselheiro Gustavo, relator, que dava provimento parcial ao recurso voluntário. E aí nós vamos precisar designar alguém como redator, algum voluntário. Ô, presidente, eu posso fazer, eu que comecei essa discussão, eu fico com esse... Obrigado. Não sei se é ônus ou bônus. De compensação. Obrigado. Mas é bom que eu já queimei meu crédito aqui. Fica com o crédito, né, Flávio? Deixa de preço de transferência para ele. E registrar a sustentação oral do Dr. Luiz Flávio. Obrigado, doutor. Agradeço muito a atenção de vocês, o julgamento sereno e atento, e desejo um ótimo dia de trabalho. Até logo. Obrigado. Querem fazer um intervalo agora ou dá para fazer mais um? Assim? Tá, então, Fabiana, do apoio, por favor.